Muito bem, vamos objetivamente agora ao assunto da nossa aula de hoje, que é a fisiologia do exercício. Falar da fisiologia do exercício, para mim, é, antes de mais nada, uma satisfação e, na realidade, é falar da minha própria vida profissional. Então, eu tenho aí verdadeira paixão por essa área e gostaria até de, se possível, contaminar alguns de vocês aí com essa paixão. E o ponto de partida dessa área é sempre uma abordagem que vá de encontro aí aos princípios básicos da produção de energia e, obviamente, o envolvimento dos diferentes órgãos e sistemas nessa produção de energia que caracteriza a essência da fisiologia do exercício. Por onde nós vamos começar? Então, evidentemente que o efetor do movimento é o nosso ponto de partida. Então, nós vemos aí um slide que tem uma figura que representa esquematicamente o próprio mecanismo de contração do músculo esquelético e, mais do que isso, as suas estruturas que compõem esse aparelho contrátil. Então, nós vemos na figura essas cadeias entrelaçadas, que são as cadeias proteicas do aparelho contrátil do músculo esquelético, chamando atenção para a molécula de actina, para a molécula de miosina, que estão aí representadas em roxo e em verde, e a formação das pontes entre a actina e a miosina, como a gente vê ali, formados pela formação, ou constituídos pela formação de ligações que consomem energia para se efetivar. Então, é pela ligação entre as cadeias de proteínas de actina e miosina que o músculo se contrai. E a gente costuma usar a ideia de uma espécie de cremalheira, né? Onde você vai encaixando aí as engrenagens e evoluindo nesse encaixe, sempre por um ponto adjacente, encurtando o músculo como consequência do processo como um todo. Então, isso que nós vemos aí seria um sarcômero, né? Que é a unidade contrátil do músculo esquelético. O que nós precisamos chamar atenção é para o fato de que essas pontes, essas ligações, das quais o encurtamento do músculo depende diretamente, são ligações que exigem energia para se constituir, para se formar, para se estabelecer como um ponto de fixação entre as duas cadeias. Então, para isso, evidentemente, existe a necessidade de sistemas que possam proporcionar energia suficiente para essas ligações se formarem e, consequentemente, para o músculo se contrair. Muito bem, passamos então a procurar entender melhor quais são os mecanismos que compõem esses sistemas de produção de energia. E é um capítulo que a gente chama de bioenergética do exercício. Ou mais objetivamente aí dentro da nossa aula, a bioenergética da contração muscular. O que é a bioenergética? É, na verdade, a expressão da utilização dos diferentes sistemas de produção de energia para proporcionar a energia lábil que é utilizada na formação das pontes entre a actina e a miosina. Então, vamos tentar entender um pouquinho melhor como é que esses sistemas funcionam. Então, em primeiro lugar, nessa figura, a gente vê uma expressão ilustrada aqui do que é a reação básica da produção de energia para a contração muscular. Então, vocês vejam ali que nós temos o foco desse processo, que é a contração do músculo, formação das pontes de actina e miosina. Para isso, é necessário energia química. Então, nós estamos vendo ali, em letra verde, né, a necessidade de produção de energia química. Essa energia química, na realidade, se transforma em trabalho, num percentual de cerca de 25%, e se dissipa e se perde como calor num percentual de cerca de 75%. Agora, esse próprio percentual útil
ou seja, o percentual transformado em trabalho, é o que a gente chama de eficiência mecânica da contração muscular. Então, assim como qualquer máquina que gera trabalho, o músculo também tem uma eficiência. E a eficiência a gente vê aqui. É importante chamar atenção para o fato de que o calor que é dissipado e que constitui a maior parte da energia que é transformada aí na contração do músculo, precisa ser dissipado. E a dissipação desse calor vai ilustrar um outro capítulo da fisiologia do exercício, que é o controle da temperatura corporal. Mas o que nós temos que chamar atenção aqui é exatamente para a gênese dessa energia. Então, como vocês estão vendo aí, o que forma a energia química do lado esquerdo da reação ali embaixo é a obtenção de energia a partir da hidrólise de uma molécula, que é uma molécula capaz de armazenar energia nas suas ligações, que é a adenosina trifosfato, ou ATP. A adenosina trifosfato, o ATP, é a fonte da energia de pronta oferta para o músculo esquelético. O que acontece? A ligação do fosfato, que é o P da molécula, com a cadeia, com a molécula, melhor dizendo, de adenosina, é uma ligação que acumula alta quantidade de energia. Quando se quebra essa ligação, formando, por exemplo, ADP, que é adenosina difosfato, mais o fosfato livre, a energia que estava na ligação do fosfato com o ADP é a energia química liberada por essa reação, que efetivamente é usada no processo contrátil, como a gente viu. Então, se digamos assim, o estoque, se a fonte de ATP fosse infinita, evidentemente que você não teria necessidade de mais nada para o músculo se contrair, porque está ali um estoque lábil de pronta obtenção que gera a energia que o músculo precisa para o mecanismo contrátil. É claro que o ATP tem um estoque finito no músculo, na célula muscular. E, para isso, é necessário que ele seja constantemente ressintetizado. Então, o que nós vemos na parte de baixo da figura é que essa reação também se processa no sentido inverso. Ou seja, se o músculo puder oferecer para esse sistema energia química, a energia química que agora seja obtida de outras fontes pode restabelecer a ligação ADP mais fosfato e ressintetizar o ATP. Então, essa é a chave do entendimento da produção de energia pelo músculo esquelético. Sua utilização, como a gente vê aqui, quando a reação vai da esquerda para a direita, e sua ressíntese, quando vai da direita para a esquerda. Então, se a gente vai falar de ressíntese, nós vamos falar exatamente das fontes de energia para o músculo, que são os sistemas de ressíntese de ATP, que é o que nós vamos ver no próximo slide. Quais são os sistemas de ressíntese de ATP? Que compõem exatamente tudo aquilo que acontece no nosso organismo para propiciar ao músculo condição de continuar se contraindo. E, como a gente sabe, a contração muscular não termina nunca. Para qualquer estado que a gente se encontre, você precisa contrair músculos. E, para isso, a necessidade de produção de energia é absolutamente infinita e constante. Então, esses três sistemas asseguram a continuidade dos mecanismos de contração muscular. Quais seriam? Na verdade, existe o que nós vamos chamar de sistema ATP-CP, que nós vamos considerar aí como o primeiro dos três sistemas energéticos a serem analisados na nossa aula. Depois, o metabolismo anaeróbico e, finalmente, o metabolismo aeróbico. Esses três sistemas asseguram que o músculo possa dispor de energia química para ressintetizar ATP e, consequentemente, continuar oferecendo ATP, continuar oferecendo energia para o músculo permanecer no estado contrátil, de acordo com a demanda de energia que cada situação apareça, desde o repouso até no sono, no descanso
e principalmente quando a demanda de energia aumenta, e aumenta muito, por ocasião de um exercício físico. Muito bem, então, dos 3 sistemas, vamos analisar separadamente cada um deles aí, para depois a gente ver uma integração dos 3 sistemas. Muito bem. Primeiro, chamado sistema ATP-CP. Qual o significado dessas letras aí, dessa sigla? O ATP nós já vimos, é adenosina trifosfato. O CP é creatina fosfato. A conjunção dessas 2 moléculas integradas dentro de um mecanismo de mobilização de energia fornece energia em alta quantidade num curto espaço de tempo. Como que isso funciona? Primeiro, você tem que ter um estoque de creatina fosfato no músculo. Essa é a condição que determina a possibilidade da creatina fosfato ser considerado um estoque de energia além do ATP. E a creatina fosfato, assim como o ATP, tem na sua molécula a ligação fosfato-energética entre o radical fosfato, que é o P da sigla, e a molécula da creatina, que também, para quem hoje está, digamos assim, se envolvendo e estudando e aprendendo fisiologia do exercício, identifica a creatina aí facilmente, inclusive talvez como principal suplemento nutricional que hoje é utilizado para vários diferentes propósitos. Muito bem, a creatina fosfato, também como ATP, ela pode ser hidrolisada, a ligação fosfato-energética. Quer dizer o quê? Ser quebrada. E quem faz isso é uma enzima, que é a CPK ou CK, creatina fosfato quinase, CPK. Né? E a ação dessa enzima, especificamente, é liberar o radical fosfato, quebrando a sua ligação com a molécula da creatina. E nessa hidrólise, né, que é a queima, que é a quebra química dessa ligação, se libera energia, como a gente vê ali na figura. Então, a ação da CPK, ou CK, que é também uma enzima que tem importante função aí, como um marcador biológico de alguns processos, né? A ação da enzima vai proporcionar energia, mas essa energia, para ser usada na contração muscular, ela tem que estar na molécula do ATP, como a gente viu no primeiro slide. Então, a rigor, essa energia não vai direto para a contração muscular, ela vai para ressintetizar ATP. Então, vocês veem ali que se utiliza essa energia para restabelecer ligação ADP mais fosfato, ressintetizando o ATP. E o ATP, esse sim, vai ser utilizado para contração muscular, como nós vimos aí na primeira figura lá dessa apresentação. Então, aí está definido o sistema ATP-CP. Agora, em que circunstâncias ele é efetivamente o fator determinante da produção de energia e, consequentemente, da realização de exercícios de atividade física e de atividade esportiva? Em toda situação onde a gente tenha exercícios que se caracterizem por alta intensidade e curta duração, que são os exercícios que a gente chama de exercícios anaeróbicos aláticos, né? A razão do termo alático nós vamos ver em seguida aí, quando a gente for analisar já o próximo dos 3 sistemas energéticos. Então, esse sistema, ele vai, na verdade, proporcionar a produção predominante de energia, tanto em situações onde você esteja no seu dia a dia, nas suas atividades diárias e ocupacionais, como também quando a gente caracteriza qual é a gênese de energia em determinadas modalidades esportivas, né? Então, vale a pena sempre ilustrar isso para gravar melhor a participação desse sistema energético. Quais são exercícios ou atividades esportivas que a gente diz que tem alta intensidade e curta duração? Qualquer evento esportivo que dure pouco mais que alguns segundos, ou seja, 10 segundos, 15 segundos,
no máximo 20 segundos, vão ser exercícios que caracterizam fundamentalmente o uso do sistema ATP-CP. Então, nós vamos poder ilustrar aí em seguida algumas dessas modalidades esportivas e principalmente talvez aquela que seja a prova do esporte, do atletismo, que representa talvez a expressão máxima de potência, de intensidade. E nós vamos analisar isso já no próximo slide.